Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Segunda-feira chegando, nova semana, novas oportunidades, força, coragem. Jesus está aí, do seu lado, do nosso lado, para o que der e vier. Hoje é dia 11 de dezembro de 2023. E não se esqueça de compartilhar comigo lá no Instagram os seus enfeites de Natal. A sua árvore, o seu presépio, pode ser também da sua paróquia, os enfeites da sua cidade, enfim. O que acha bonito, compartilhe comigo. Me marque no seu Instagram, padre.heriberto, para a gente também compartilhar, tá bom? Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Cheguem à vossa presença, ó Deus, as nossas orações suplicantes, e possamos celebrar de coração puro o grande mistério da encarnação do vosso Filho. Amém. Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando, e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentado, Jesus ensina. As pessoas adoravam ouvi-lo. Mas qual era o tema do ensino de Jesus? Ele sempre falava de Deus, o seu Pai, mas falava dele de uma forma nova, atraente, diferente dos escribas e fariseus. Jesus representa Deus como a grande boa nova para a vida humana, um Deus Pai que ama e acolhe as pessoas, um Deus que não ameaça nem condena. E aí um paralítico é carregado por 4 homens. Jesus é a sua única esperança. E vendo a fé deles, Jesus diz ao paralítico: Teus pecados estão perdoados. Naquela época, as pessoas acreditavam que os defeitos físicos, aqui no caso a paralisia, eram um castigo de Deus por algum pecado cometido. Por essa razão, os paralíticos e muitas outras pessoas com deficiência física sentiram-se rejeitados e excluídos por Deus. Jesus ensinou o contrário. A grande fé do paralítico era um sinal claro de que aqueles que o ajudavam eram acolhidos por Deus. Por isso Jesus declara: os teus pecados estão perdoados, ou seja, Deus não te rejeita. A afirmação de Jesus não coincide com a ideia que os doutores tinham de Deus, e por isso reagem imediatamente. Ele profere blasfêmias.
De acordo com os seus ensinamentos, somente Deus poderia perdoar pecados, e somente o sacerdote poderia declarar uma pessoa perdoada e purificada. Como poderia Jesus, aos olhos deles, um leigo, declarar o paralítico perdoado e purificado dos pecados? E então, se um simples leigo pudesse perdoar pecados, os doutores e os sacerdotes teriam perdido a sua função. É por isso que eles reagem e se defendem. E Jesus então justifica a sua ação. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? O que é mais fácil de verificar? Que alguém foi perdoado dos seus pecados ou alguém que era paralítico voltou a andar? Evidentemente, é muito mais fácil para uma pessoa dizer seus pecados estão perdoados, já que ninguém pode comprovar o fato. Mas se alguém disser levanta-te e anda, neste caso todos poderão ver se tem ou não esse poder de curar. Por isso, para demonstrar que em nome de Deus ele tinha o poder de perdoar os pecados, Jesus diz ao paralítico, levanta-te e anda. Ele cura o homem todo. Demonstra que a paralisia não é um castigo de Deus pelo pecado e demonstra que a fé nos pobres é a prova de que Deus os acolhe do seu eterno amor. Hoje a igreja celebra São Dámaso I, o Papa das Catacumbas. São Dámaso, de origem espanhola, nasceu em meados do ano 305. Ocupou a sede de Roma em 366 a 384. Foi natural, pelo menos originário, da antiga Espanha. Seu pai e uma irmã, pelo menos Santa Irene, viveram também em Roma. São Dámaso erigiu em Roma a Basílica de São Lourenço, que recebeu o cognome de Indamaso. Viveu num período de grande agitação para a igreja. No tempo do seu pontificado era bispo de Milão o grande Santo Ambrósio, e São Jerônimo punha sua formidável inteligência a serviço da igreja. São Dámaso teve que enfrentar um cisma causado por um antipapa, isso no início do seu pontificado. Infelizmente, este não foi o único problema para Dámaso, já que teve de combater o arianismo, que negava a consubstancialidade de Cristo com o Pai. Sendo ele papa, chegou quase a extinguir-se a heresia ariana. O imperador Teodósio, se não encontrou nele um indomável mestre de moral como Santo Ambrósio, encontrou um papa que afirmou sempre, com serena firmeza, a autoridade da sé apostólica. São Dámaso fez de tudo pela unidade da igreja, para deixar claro o primado do Papa, porque foi o próprio Cristo quem disse, E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele contribuiu muito para os dogmas e a liturgia da igreja. O Papa Dámaso celebrou em Constantinopla o segundo concílio ecumênico, onde publicou a fórmula da confissão de fé, com a definição dogmática sobre a divindade do Espírito Santo. Em seu pontificado ordenou o canto dos salmos nas diversas horas do dia, nas igrejas, nos mosteiros, obrigatórios para os bispos e o clero. Foi ele quem encarregou São Jerônimo na tradução da Bíblia da língua original para o latim, língua oficial da igreja. Conhecido como o Papa das Catacumbas, São Dámaso foi responsável pela zelosa restauração das catacumbas dos mártires. Restaurou esses antigos cemitérios e ele próprio lavrou inscrições em latim clássico com a finalidade de manter notícias sobre a vida dos mártires. Em Roma conseguiu separar Estado e paganismo. A sua obra foi paciente e oculta, mas não medíocre nem definhante. Soube ligar a sé apostólica todas as igrejas e obteve do poder civil o maior respeito. São Dámaso, o papa mais notável do século IV, morreu no dia 11 de dezembro de 384, na chamada Cripta dos Papas, por ele explorada nas catacumbas de São Calixto. No fim de uma longa inscrição escreveu: aqui eu, Dámaso, desejaria mandar sepultar os meus restos, mas tenho medo de perturbar as piedosas cinzas dos santos. Humildade e descrição de um papa verdadeiramente santo, que de fato preparou para si a sepultura longe,
um local solitário, às margens da via Ardeatina, próximo ao sepulcro de sua mãe e de sua irmã. Ao Papa, te rogamos que zelai pelas almas dos defuntos do mesmo modo que zelou pelas tumbas dos mártires e também pelos cemitérios, para que sejam lugares de oração e boas recordações. Protegei o nosso Papa e todos os que o auxiliam. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e tudo de bom para os seus dias. Até amanhã.